Fala, erudito! Você sabia que existem lugares incríveis ou mesmo sombrios no mundo, mas que hoje estão abandonados? Então se liga que nesse vídeo eu vou te mostrar 6 lugares mais interessantes do mundo que foram abandonados. Bom, no mundo existem lugares realmente incríveis e com forte circulação de pessoas, ou seja, lugares que são movimentados. Mas se eu te dissesse que na mesma moeda existem lugares completamente vazios e até mesmo com uma atmosfera sombria e macabra, mas que antigamente abrigavam várias e várias pessoas, e não necessariamente eram ruins, mas já fica avisado que nesse vídeo tem um lugar específico que definitivamente não foi um bom lugar, e você logo vai descobrir qual é. Mas e aí? Tá pronto para ver quais os 6 lugares no mundo que foram abandonados? Então continua aqui que eu vou te mostrar. Mas antes, é claro, não se esqueça de deixar aquele like e de se inscrever no canal. Assim você ajuda o canal a crescer e ajuda também para que eu possa trazer vídeos aqui para o canal cada vez melhores. Bom, sem mais enrolação, bora lá! 1. Ruínas de Pompeia, Itália. Sendo vítima de um dos maiores acidentes ambientais da história da humanidade, Pompeia não só foi um lugar abandonado, como também foi esquecida pela humanidade durante séculos. Ela era uma cidade ocupada pelo Império Romano, e pelo que foi explorado em suas ruínas, sua população possuía pouco mais de 20 mil habitantes e uma forte produção de vinhos e azeites. A cidade foi completamente destruída pela intensa chuva de cinzas do vulcão Vesúvio, um vulcão que entrou em erupção e que está localizado bem perto da cidade, mas que hoje em dia está adormecido. Bom, após sua destruição, durante 1600 anos a cidade permaneceu oculta, até ser finalmente descoberta por um agricultor em 1748. O lugar foi preservado graças à presença abundante de cinzas e lama, e hoje em dia ela é reconhecida como Patrimônio Mundial pela Unesco. E claro, você pode visitá-la. 2. Chateau Miranda, Bélgica. Sendo considerado um dos lugares mais assustadores da Bélgica, tendo atraído muitos visitantes e até mesmo caçadores de fantasmas, o Chateau Miranda, que também é conhecido como Chateau de Noise ou Castelo Barulhento, é hoje um castelo recheado de mistérios, e há tantos que eu poderia até mesmo trazer um vídeo aqui pro canal só falando dele. Mas enfim, digam se vocês querem aqui nos comentários. A história desse castelo começa em 1866, tendo sido construída pelo arquiteto inglês Edward Miller, e tinha a finalidade de abrigar um clã francês que estava fugindo da Revolução Francesa. E após a morte de Edward, o lugar ficou nos cuidados desse clã até ser invadida pelos nazistas na Segunda Guerra Mundial. Nos anos seguintes, após isso, o lugar teve diversas finalidades, tendo sido até mesmo um orfanato. E bom, depois de uns anos, em 1991, o lugar foi completamente abandonado, pois a família não estava dando conta de manter o lugar, obviamente por ser muito caro arcar com os custos de um castelo. E a partir daí, o lugar ficou em ruínas e com vários e vários mistérios, e tendo fama de ser mal assombrado. E muitos desses mistérios ainda permanecem sem explicação. 3. Auschwitz, Polônia. Lembra quando eu disse que nessa lista também teríamos um lugar abandonado, mas que já foi bem horrível? Pois é, chegamos nele. Os campos de concentração de Auschwitz são considerados como o maior símbolo dos horrores do Holocausto. Ao todo, cerca de 1,5 milhão de pessoas foram mortas, entre elas judeus, ciganos e prisioneiros soviéticos dizimados em câmaras de gás ou em decorrência de doenças, fome, trabalhos forçados e até mesmo execuções e experiências científicas desumanas. Para construir o grande complexo, os nazistas destruíram a pequena vila de Birkenau, erguendo diversos alojamentos que abrigavam prisioneiros capturados de diferentes lugares da Europa. Hoje em dia, o lugar se tornou um museu e é listado como Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, e você pode visitar o local. Mesmo que seja um passeio triste, certamente vai ser um passeio inesquecível. 4. Chernobyl, Pripyat, Ucrânia. Conhecido como o pior acidente nuclear da história da humanidade, Chernobyl hoje é uma cidade fantasma que virou uma atração turística. Bom, sua história começa em 1986, onde uma grande explosão e depois um incêndio impulsionaram a liberação de partículas radioativas na atmosfera do lugar, tornando a região extremamente radioativa e, claro, inabitável. Sendo assim, a cidade foi completamente esvaziada, e toda essa radiação causou sérias sequelas com seus antigos moradores, como doenças respiratórias e até mesmo o câncer. 30 anos depois do desastre, como eu disse antes, ela virou uma atração turística, mas não só mil flores, afinal você precisa tomar certas precauções para fazer esse passeio, como não comer ao ar livre, não entrar nas construções e até mesmo assinar um termo de responsabilidade. Enfim, a cidade fantasma de Chernobyl permanece até os dias de hoje emitindo radiação, então tome cuidado quando você for visitar essa cidade fantasma.
5. Dairy Park, Dadzele, Bélgica. Parque de terror belga, ou Parque das Mortes Misteriosas. Esses foram os dois apelidos pelo qual o Dairy Park ficou conhecido. Construído em 1950, com o intuito de ser um parque para crianças, esse lugar colorido em Dadzele sofreu com a má administração e a falta de investimentos na segurança de suas instalações. O resultado macabro foi o seguinte: em uma das atrações locais, denominada Naughty Jack, uma criança sofreu um acidente e teve o braço amputado. A notícia obviamente fez com que a reputação do parque afundasse, e assim foi até que seu fechamento fosse anunciado em 2002. Desde então, não houve nenhuma iniciativa para demolir o local e fazer um novo empreendimento. Ele apenas ficou abandonado e com reputação de ser um parque mal assombrado, sobretudo com várias lendas urbanas em torno das mortes misteriosas e dos suicídios que supostamente ocorrem nesse local. E aí, toparia ir num brinquedo desse parque? 6. Resort de Sansi, Taiwan. Localizado em meio a florestas e morros, esse resort futurista de Taiwan foi erguido na década de 1960, com o objetivo de ser um refúgio de paz para turistas em meio à natureza. O problema foi que durante sua construção, vários acidentes ocorreram em suas obras, resultando até mesmo em algumas mortes dos trabalhadores do local. A notícia sobre isso se espalhou e obviamente espantou os possíveis hóspedes, e como resultado disso, não tinha ninguém para ser hospedado, e o projeto foi abandonado. Porém, o local não foi demolido pela fama de ser mal assombrado, já que algumas lendas urbanas e tradições asiáticas impedem que construções ocupadas por espíritos sejam demolidas. O objetivo disso é para que os locais e as almas sejam inteiramente respeitados, e por conta disso, eles não são demolidos. Como vimos nesse vídeo, existem muitos lugares abandonados no mundo, e todos eles carregam histórias, algumas delas de séculos atrás. E claro, algumas delas são bem bizarras, mas outras carregam sim uma história feliz, entre aspas feliz, porque essa felicidade durou pouco. Mas outras, bom, outras merecem apenas ser esquecidas, ou talvez lembradas, mas lembradas como memórias ruins, memórias que nunca devem ser repetidas na história da humanidade, como o Holocausto. Enfim, é muito importante conhecermos todos esses lugares que foram abandonados, porque todos eles carregam histórias preciosas, desde felizes, macabras, desumanas. Bom, todas elas são importantes para nós, seres humanos. Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Eu me despeço por aqui e tchau, erudito!